Professora, a Bia tá chorando. Por quê? Eu não sei. Ela começou a chorar agora. Bia, o que aconteceu? Por que você está chorando? Eu tô triste, porque meu pai brigou com a minha mãe e foi embora. Como assim foi embora? Ele foi viajar? Não, Aninha. Ele disse que não vai mais morar comigo e com a minha mãe. Ele foi embora para sempre. Parece um simples desenho, mas é o reflexo de muitas famílias. O número de casais divorciados cresceu muito nos últimos anos. A família nos proporciona um sentimento profundo de proteção, amor, reconhecimento e acolhimento. Quando um relacionamento acaba, o impacto do divórcio nos filhos deixa solidão, medo, dor e tristeza. Na maioria dos casos, as separações não são amigáveis, mas tanto o pai como a mãe têm direitos e deveres com seus filhos. Para que existe a guarda compartilhada? Antigamente, havia essa ideia que o pai pagava a pensão e a mãe ela ia ter então todas as outras obrigações com essa criança. Ou se essa criança fosse morar com o pai, a mãe pagava a pensão e todas as demais responsabilidades ficariam com o pai. Hoje, com a guarda compartilhada, os deveres e obrigações são de ambos, do pai e da mãe, tanto de saúde, de educação, em relação, por exemplo, a uma questão, tem na escola, às vezes, uma reunião escolar, de quem que é a obrigação? De ambos. Então, os pais hoje, eles têm a obrigação e os deveres de forma conjunta e total em relação a esse menor. Por que tá doendo, papai? É porque eu vou ficar longe de você. Por que tá doendo? O papai já parou de chorar. Faz carinho pro papai. E um beijo. É verdade, mas o papai não tá mais chorando. É que eu... Não mais, né? Não, eu atuando. Não. Tá, então dá um beijo, um abraço. Algumas ações, por mais pequenas que sejam, refletem e muito o emocional das crianças. Para a psicóloga Ariane Benedetti, os filhos pertencem aos pais. Portanto, não devem se tornar um instrumento a serviço da vingança, do ódio ou das disputas. Diante de uma separação, o que acontece? Muitas vezes as separações elas são, não são amigáveis. Não é uma separação amigável. E aí, os filhos acabam sofrendo, por conta de que os pais, às vezes, não conseguem ter a consciência de que eles estão se separando, porém, não estão se separando da criança, Então, assim, o pai pode ter sido um péssimo marido para aquela mulher, Um homem pode ter sido um péssimo marido, porém, ele pode ser um ótimo pai. E isso muitas vezes não fica claro, O que a gente verifica é que assim a criança os pais acabam colocando a criança, A mãe coloca a criança contra o pai coloca a criança contra a mãe, e isso é péssimo, porque com certeza interfere, naquela criança que está em desenvolvimento ou num adolescente, e ele vai demonstrando isso. Conforme, às vezes, por exemplo, a gente verifica uma criança muito agitada, agressiva diante de um conflito ali que está acontecendo no ambiente familiar, outras já ficam mais quieta, mais calada, até assim, triste, chorando. Então, são formas que a gente percebe que essas crianças estão sofrendo, estão sentindo o que está acontecendo ali na casa delas. Crianças e adolescentes dependem dos seus pais. Eles precisam manter um relacionamento com ambos para crescerem saudáveis. Esse jovem, que não quis se identificar,
nos relata a sua história. Hoje, com 24 anos, ele entrou na justiça para fazer um pedido de paternidade. A sua mãe, ainda muito jovem, acabou se relacionando com o cunhado e engravidou. No início, não contou quem era o pai da criança. E a família, ao saber, tentou esconder que Rafael seria filho biológico do tio e não do pai quem lhe criou. Difícil, né? Que assim, toda criança teve um exemplo, né, de um pai, né? Eu nunca tive isso, né? Eu sempre quis ter um pai no meu lado, mas infelizmente eu não tive. Então complicou as coisas pra mim, né? Eu cresci uma pessoa muito segura, né? Eu era sempre retraído quando era criança, chorava muito. Mas devido a isso, né? E as pessoas perceberam isso em mim, e realmente a falta e a perda de um pai, né? Que eu precisava ter. Com o resultado, Rafael quer ter a certeza de quem é seu pai biológico e esclarecer o caso para todos da família. O pedido que eu fiz assim foi mais para deixar as coisas mais claras, né? Tanto para mim como para minha família, né? Tanto a família materna como a família paterna. E isso é para deixar bem claras as coisas, né? Se eu for realmente filho, né, dele de fato, né, vai tirar dúvida, né, de todo mundo, e a gente vai correr atrás do resto, como deve. E se caso não for filho dele, eu vou seguir a minha vida, né? Eu nunca precisei dele até hoje. Então isso aí é mais também para esclarecer as coisas para ambos. Você acha que, como você já está com 24 anos, talvez toda essa história ficou no passado, talvez, né, se realmente esse exame de DNA confirmar que ele é seu pai, você acha que poderia talvez ter uma reaproximação, já que faz tanto tempo, ou não? Bom, no passado ainda existem algumas coisas, né? Como se diz, a sombra do passado ainda me assombra no presente, né? Então, isso reflete até hoje, né, essa questão. A aproximação eu falo com ele, mas não é a mesma coisa, né, que ter um pai presente, né, que teve uma parte na vida da criança. Eu não tive isso, mas pode ser que sim, né, que eu tenha uma reaproximação a ele e ser uma coisa mais sólida entre eu e ele. Assim como Rafael, milhares de crianças e adolescentes crescem sem a presença dos pais. Mas é um direito de toda criança e do adolescente saber quem são seus pais e ter contato com os mesmos. Toda criança tem direito de saber quem são seus pais. Todo adolescente, inclusive já na fase adulta, todos têm direito de saber quem é o seu pai, quem é sua mãe, né? Então, assim, se a criança foi registrada só com o nome do pai ou só com o nome da mãe, na maioria das vezes que acontece realmente, infelizmente, é que o pai não assume essa criança por um motivo ou outro, ou às vezes, como você colocou, às vezes a mãe não quer e acaba afastando essa criança desse pai. Mas é um direito da criança, do adolescente, a ter o nome do pai no registro de nascimento dele. Inclusive já na fase adulta também. Se essa pessoa já na sua fase adulta, ele entender que ele foi prejudicado de ordem moral, psíquica, em relação a essa questão, em razão dele não ter o nome do pai no registro, ele pode estar procurando, né, um advogado ou até mesmo uma defensoria pública, né, que é feito esse processo lá de forma gratuita pela defensoria pública, e está resguardando esse direito dele de ter o nome do pai no registro de nascimento dele.